Meus queridos irmãos, eu prometi para os leitores que ia fazer uma homilia bem rapidinha de 40 minutos, porque elas estão com pressa para chegar em casa. Mas para nós, este evangelho, esta liturgia que a igreja propõe nesse 31º domingo do tempo comum, é uma riqueza muito grande, o ensinamento que a igreja nos oferece, através da narrativa da conversão de Zaqueu. Nós todos já meditamos, já rezamos, já cantamos esta passagem bíblica. E os aspectos exteriores, o que acontece exteriormente nesta passagem bíblica, nós já conhecemos muito bem. Eu gostaria que nós entrássemos no interior desta passagem, para entendermos o que acontece espiritualmente, ou o que aconteceu espiritualmente neste momento. Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem muito rico, diz o Evangelho. Uma pessoa que na verdade era o chefe dos cobradores de impostos, uma pessoa importante, uma pessoa de destaque, e uma pessoa muito detestada, muito odiada. Era considerado um pecador público, um traidor. Trabalhava para o império, contra o seu povo, contra a sua gente, recolhia impostos para um povo estrangeiro, e também era pecador porque ele defraudava. Na cobrança dos impostos, ele pegava um pouco mais, cobrava um pouco mais para si enriquecer, para acumular. Então Zaqueu não era uma pessoa muito querida, mas ao mesmo tempo era uma pessoa importante, tinha um trabalho importante e era rico. Zaqueu então ouviu falar que Jesus estava por ali, e como não conseguia vê-lo por causa da multidão, subiu numa árvore. E a pergunta é: por que Zaqueu se submeteu a um papel tão ridículo assim? Subir numa árvore, ele que era uma pessoa tão rica, tão importante, subir numa árvore para ver Jesus. E aí que a gente tem que entrar no interior dessa passagem. O que acontece no coração de Zaqueu, que de fato é um pecador, porque no final do Evangelho Jesus diz: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, Jesus confirma, diante das críticas que ele recebe, ele fica andando com o pecador. Jesus diz: sim, eu vim para isso, para buscar o que estava perdido. Então Zaqueu estava perdido. Como está todos aqueles que estão no pecado? Todos aqueles que já se abandonaram ao pecado, todos aqueles que já se entregaram ao pecado, estão perdidos, não estão bem. Então Zaqueu, para sair, ir ao encontro de Jesus, procurar Jesus, subir numa árvore, tentar localizar Jesus dessa maneira, ele entendeu que precisava de ajuda. Ele entendeu que o seu dinheiro, suas posses, suas amizades, a sua vida não estava bastando. Ele estava perdido, como eu disse, assim como está toda pessoa que está no pecado, toda pessoa que se entregou para o pecado, não está bem. Zaqueu não estava bem. E nós temos que ter duas atitudes em relação à pessoa que está no pecado. A primeira coisa, nós temos que entender que essas pessoas não estão bem, e portanto eu não posso me iludir, achando que se eu estivesse lá eu estaria bem.
Porque embora ela não esteja, ela faz de conta que está. Ela posta fotos sempre bonitas. Claro, poucas pessoas postam fotos chorando, se lamentando, algumas fazem. Mas a maioria das pessoas, inclusive as que não estão bem, aparentam estar bem nas redes sociais. Aparentam estar bem diante dos amigos. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. E você olha a foto, a pessoa aparenta estar bem, está viajando, está comprando coisas, está gastando dinheiro, está desfrutando da vida, e aí você pode se iludir. Ah, se eu tivesse no pecado, se eu tivesse nessa circunstância, agora estou aqui pelejando para viver direitinho e nada dá certo, e o outro lá que faz tudo errado, está feliz, está contente, está aproveitando a vida. Não se iluda, não se iluda, é apenas aparência. Então a primeira coisa, você tem que ter essa certeza, a igreja tem, não tenha dúvida, quem está longe de Deus não está bem, mesmo que aparente estar, não está. Então não se iluda, querendo estar longe de Deus também, achando que a vida será melhor. O salmista, lá no Antigo Testamento já nos alertava disso, não invejes alguém desonesto, dizendo que ele vai bem na vida. Não invejes a pessoa desonesta, não precisamos invejar, porque essas... Gente, um mosquito tentando minha goela. Saiu. Estou terminando. Então, essas pessoas podem até aparentar, mas não estão. Zaqueu não estava bem. Obrigado. Segundo, se a pessoa não está bem, eu preciso ajudar. Tenho que ser solidário. Não posso abandonar, não posso desistir. Ah, já que está na desgraça mesmo e está porque quer, eu não tenho nada a ver com isso. Também não é assim. A gente precisa ser solidário com Zaqueu. Nós precisamos ter compaixão de Zaqueu. Ali as pessoas não tiveram. Criticaram Jesus, esse pecador aí, Jesus fica andando com ele, se ele soubesse, se o padre soubesse, aquelas pessoas que estão lá na igreja do lado dele, se o padre soubesse quem é que está conversando com ele. Vocês já escutaram isso? Escutei isso hoje. Se o padre soubesse, aquela pessoa que fica lá conversando, fazendo de santinha. Nós temos que ter compaixão com Zaqueu. Não é para julgar, não é para jogar no lixo, não é para jogar fora. Zaqueu não está bem e precisa de nós. Ou seja, a pessoa que está longe de Deus precisa de nós. Então, é esta atitude ou esta percepção, esta conscientização que faz Zaqueu ir ao encontro de Jesus. Então ele se enxerga, eu tenho tudo, mas não tenho nada, eu preciso de ajuda. E provavelmente ele ouviu falar que Jesus estava oferecendo ajuda. Ajuda aos cegos, aos paralíticos, aos surdos, mas também aos oprimidos pelo pecado, pela descrença, pelo medo, mas também trazendo sentido à vida de tantas pessoas, falando do reino de Deus, devolvendo confiança, esperança, paz para a vida das pessoas. E ele então vai atrás. E a primeira atitude então de Zaqueu é esta percepção de si. Ele se enxerga assim como ele é. Ele olha para dentro de si e vê: não estou bem, preciso de ajuda, e ele vai atrás. E como ele é pequeno, ele sobe na árvore. E veja, à medida em que ele sobe na árvore, ele se rebaixa.
À medida em que ele sobe, ele se rebaixa, humildemente, para pedir a Jesus que olhe para ele. Ele não se elevou acima de Deus, ele se abaixou, e por isso Jesus pôde ver. Jesus não vê ninguém que está acima dele, porque não existe ninguém acima de Deus. Então, se nós nos colocamos acima, ele não enxerga, ele só enxerga quem está embaixo. Então Zaqueu sobe na árvore, e com este gesto ele se rebaixa, e ele então toma a segunda atitude, nós podemos dizer assim, que é a atitude de abrir a porta do seu coração e da sua vida para Jesus entrar. Ele dá uma abertura para Jesus, ele percebe que tem um problema, ele percebe que precisa de ajuda, ele vai atrás e ele dá essa abertura para Jesus, como que suplicando, como que clamando: entra na minha vida, entra no meu coração. E Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu devo ficar na sua casa. E por que Jesus diz que deve ficar na casa de Zaqueu? Porque a porta está aberta, tem espaço para ele. Zaqueu deu abertura para Jesus, e ele então vai para a casa de Zaqueu. E é claro, vem as críticas, nós já falamos sobre elas. Críticas a Jesus, sobretudo, julgamentos, essas pessoas que também precisavam de salvação, mas não receberam, porque ao invés de se rebaixarem, ficaram acima de Deus, julgando ele, dizendo o que ele tinha que fazer. Jesus fica andando com pecadores. Essas pessoas não foram salvas, porque se colocaram acima de Deus, não abaixo dele, como Zaqueu fez. Como eu disse, Jesus ele não nega que Zaqueu era um pecador e estava perdido, mas a atitude de Zaqueu é necessária. A atitude de Zaqueu de se colocar abaixo, de se rebaixar e pedir ajuda, os outros não tiveram. Então a segunda atitude é abrir o coração, abrir a porta para Jesus entrar. E o terceiro passo que Zaqueu dá, uma vez que Jesus entrou, uma vez que ele teve um encontro com Deus, ele então diz, em pé, ele diz: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aí então vem a palavra final: hoje a salvação entrou nesta casa. O terceiro passo é se desfazer daquilo que não é de Deus. O terceiro passo é o desapego do pecado. O terceiro passo é deixar sair aquilo que não pode conviver com Deus. É claro que na nossa vida, muitas imperfeições vão saindo aos poucos. À medida em que Jesus vai crescendo dentro de nós, as imperfeições vão diminuindo, o pecado vai diminuindo. É preciso que ele cresça e eu diminua. Porém, algumas coisas, algumas pessoas querem deixar conscientes de que aquilo é pecado. Querem que permaneça no coração Jesus e o pecado. Eu quero Jesus e eu quero o pecado porque parece coisa boa, dá prazer, parece agradável, e aí não dá. A terceira atitude é romper com o pecado, é romper com aquilo que não é de Deus, para que Jesus permaneça no nosso coração e assim a salvação se realize. Então, meus irmãos, o que acontece no interior desta passagem bíblica? Zaqueu, antes mesmo de ver Jesus, antes mesmo do Evangelho, o que acontece anteriormente é que Zaqueu se percebe. E como ele se percebe, quando ele se percebe, ele vai atrás.
e humildemente pede ajuda, abre o coração e Jesus entra. E à medida em que Jesus entra, a desgraça sai. À medida em que Jesus entra, o pecado sai. À medida em que o bem entra no coração de Zaqueu, transforma a sua vida, vai transformando ele num homem novo, o homem velho sai. E é assim que tem que ser. Esse é o processo de conversão. E é isso que ele nos ensina. Zaqueu nos ensina que o processo de conversão também depende de nós. Nós precisamos colaborar com Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nos enxergar, entender que a gente precisa de ajuda, pedir ajuda e estar disposto a perder aquilo que não é de Deus para ganhar a ajuda de Deus, a salvação de Deus. Vamos pedir a Jesus neste domingo, neste dia, nós que também muitas vezes somos esse Zaqueu, vamos pedir a Jesus que Ele entre em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa cidade, em nossa nação, que Ele tenha espaço cada dia mais no nosso trabalho, nas empresas, na política, que Ele tenha cada dia mais espaço nas amizades, que Ele tenha cada dia mais espaço em todas as nossas relações, que não haja um lugar onde Ele não possa estar, porque de fato não existe um lugar onde Deus não deva estar, porque Ele é Deus, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador. Vamos pedir a Ele então, que venha e que faça morada em nossa vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,